Bom, pessoal, antes da gente começar o vídeo, tem um aviso para dar para vocês. Para quem é do sexto B, eu acho que é o sexto que eu fiz a live, né? Eu comentei com vocês que eu inverti a ordem dos vídeos, tá? Eu fiz uma ordem errada. Hoje, então, a gente vai fazer a continuação do último vídeo que eu dei, que foi do sistema digestório, tá? Então, a gente vai finalizar o sistema digestório, para depois a gente voltar para os tecidos, tá? Que era para eu ter feito o vídeo de tecido na semana retrasada e hoje começar com o sistema digestório, mas eu inverti os vídeos por algum descuido meu. Então vamos continuar aqui, finalizar o sistema digestório para depois a gente começar os tecidos, beleza? E aí, molecada, tranquilo? Bom, depois de uma semana sem aula, né, vocês tiveram um descanso, sem aula da minha matéria, né? Vocês tiveram um descanso de mim aí, vamos voltar então essa semana, beleza? Lembrando que ainda tem muitas pessoas que não estão fazendo a lista de exercícios. Lembrando que tem muitas pessoas que deixam para fazer no último dia. Pessoal, cuidado, hein? Tô só avisando aí, quem não faz não tem nota, então... E aí, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade no que a gente conversou na aula anterior, que é o sistema digestório. E a gente viu que o sistema digestório é dividido basicamente em 5 etapas. A primeira dessas etapas acontece na boca, e é onde a gente tritura, amassa e umidifica o alimento, né, que ele passa a se chamar bolo alimentar. Depois da boca, ele vai para a segunda etapa, que acontece na faringe e no esôfago. Na faringe e no esôfago é onde são iniciados os movimentos peristálticos, que são aqueles movimentos que empurram o alimento para baixo. Lembram disso? Que inclusive eles podem acontecer com você estando de ponta cabeça. O terceiro passo acontece no estômago, onde a gente tem a presença do ácido clorídrico, que dissolve todo esse bolo alimentar, mas principalmente ele dissolve as proteínas. Tá? Depois de passar pela terceira etapa, que acontece no estômago, a gente vai para a quarta etapa, que já entra no intestino delgado. No intestino delgado, a gente tem basicamente a bile, que é feita pelo fígado, na qual dissolve mais ainda o alimento, separando os nutrientes e fazendo com que os nutrientes entrem nas células. Lembrando que o intestino delgado tem mais ou menos aí 6 metros. E vai para a última etapa, a quinta etapa, que acontece no intestino grosso, onde são absorvidos os sais minerais, as vitaminas e a água. Na aula de hoje, então, a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes em cada um desses órgãos para entender como eles realmente funcionam e como eles fazem a digestão. A primeira parte, a boca, a gente não vai entrar em detalhe nenhum, porque a gente já conversou tudo que a gente tinha para conversar. Lembrando que os dentes fazem o papel da trituração, a língua faz o papel de amassar e a saliva faz o papel de umidificar o alimento. E na segunda parte, pessoal, no que acontece no esôfago e na faringe, acontece uma coisa muito interessante para que a gente não morra a cada vez que a gente engole o alimento. Não sei se você já se perguntou, mas como o nosso corpo sabe para onde é para ir o ar que a gente respira e para onde é para ir o alimento que a gente engole? O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o ar vai para o pulmão, e que a gente vai estudar um pouco mais para frente. E a comida que a gente engole tem que dar continuidade para ir para o estômago. Mas como o meu corpo sabe para onde vai cada um? Como que ele separa isso? Então acontece uma coisa muito importante que é devido a um mecanismo, a um órgão chamado epiglote. A epiglote, pessoal, ela funciona como se fosse uma tampa que separa o caminho para onde vai o ar do caminho para onde vai o alimento. Para você perceber como a epiglote funciona, é simples. Se você colocar a mão bem de leve, não vai apertar a sua garganta. Coloca sua mão bem de leve aqui, onde termina o pescoço e começa aqui a boca, né? Se você engolir, você vai perceber que tem um pedacinho do seu pescoço que sobe. Esse pedacinho do pescoço que sobe é justamente o pedacinho que sobe para fechar esse canal. É justamente aqui a epiglote, tá? Então, se você engolir, você percebe esse movimento, você percebe que algo é tampado. Uma coisa interessante também é que a gente não consegue respirar pelo nariz enquanto a gente engole, por mais que você tente. Isso acontece porque também no céu da boca, quando você engole, você sente uma pressão aqui no fundo da boca, que é justamente uma camada que também é fechada. Por quê? Porque senão o ar do seu nariz iria entrar junto com o alimento. E quando acontece isso,
acontecem algumas coisas não muito boas para a digestão, ou às vezes você acaba até expelindo esse ar depois na forma de um arroto, né? Então, às vezes, algumas crianças engolem o ar para conseguir arrotar depois. Mas vamos voltar aqui para a digestão. O que acontece, pessoal? Quando você engole, a epiglote ela trava essa separação e tudo o que é alimento não dá prosseguimento para a parte da respiração. Então, você tem dois possíveis caminhos. Quando você mastiga e engole, a epiglote fecha e não permite que o alimento siga o caminho do ar. Caso isso não ocorra de forma correta, a pessoa pode engasgar e ficar sem ar, o que pode até levar à morte da pessoa. Em 2009, pessoal, nos Estados Unidos, a gente teve mais de 4.500 mortes por causa do engasgamento. E aí a gente está contando desde bebês até adultos, tá? Então, de certa forma aí, em resumo, a epiglote ela fecha para não confundir o nosso corpo, para ele não precisar ficar pensando, eu vou deixar o ar passar, vou deixar a comida passar, o que eu vou deixar passar, entendeu? Então, a epiglote serve para separar, fechar o caminho da respiração para simplesmente deixar o alimento, o bolo alimentar passar. Mas eu já disse para vocês que a gente não consegue respirar pelo nariz quando a gente engole, mas a gente consegue respirar pela boca. E o que acontece caso você respire pela boca? Imagina só a seguinte situação. Alguém conta uma piada muito engraçada para você. Você fica dando gargalhadas. A hora que a gente dá a gargalhada, a gente precisa respirar. E geralmente a gente respira pela boca. Quando a gente respira pela boca, o movimento de dar risada e puxar o ar com força pela boca faz com que a epiglote não se feche. Se quando você respira pela boca, a comida acaba entrando na sua garganta, pode ser que ela tampe o caminho do ar. E aí a gente vai engasgar. Então, pessoal, é muito importante quando você está comendo, você não ficar fazendo gracinha para alguém rir. Porque se a pessoa rir, ela vai ter que depois respirar pela boca. E quando ela respirar pela boca, pode ser que ela acabe engasgando. E o que acontece se você engasgar? O que a gente tem que fazer? Para isso eu vou mostrar alguns vídeos ensinando as técnicas que a gente tem que tomar. Primeiro com adultos, depois com bebês e depois se você estiver sozinho. O que você tem que fazer se você estiver sozinho e se engasgar? Então confere aí o que a gente tem que fazer. Neste vídeo, você vai aprender a ajudar crianças acima de 1 ano de idade ou adultos que estejam engasgados. 3 situações devem ser consideradas. Situação 1. A vítima está respirando, mas com dificuldade. Peça para a pessoa tossir e não faça mais nada. A tosse é o que há de mais eficiente nesse caso. Qualquer outra medida pode agravar a situação. Segunda situação. A vítima não está respirando, mas ainda está consciente. Apoie o peito da vítima com uma mão e incline-a para frente. Dê até 5 tapas nas costas, entre as escápulas, com a palma da mão. Se a manobra não der resultado, alterne os tapas com uma série de 5 compressões abdominais. Coloque a mão com o punho fechado no meio do abdômen da vítima, logo abaixo do externo, a junção dos ossos na parte oca do estômago. Coloque uma mão sobre a outra. Incline a vítima para frente. Puxe vigorosamente para dentro e para cima. Alterne 5 tapas nas costas e 5 pressões abdominais, até que a vítima respire normalmente. Terceira situação. Nenhuma técnica acima funciona. A vítima está inconsciente e não respira. Peça ajuda ou chame os serviços de emergência e comece a ressuscitação cardiopulmonar, alternando 30 compressões torácicas com 2 ventilações ou respirações boca a boca. Se você não souber fazer a respiração boca a boca, faça apenas as compressões, mantendo um ritmo de 2 por segundo. Continue a ressuscitação sem parar até que a vítima comece a respirar normalmente ou o serviço de emergência chegue. Se você não conseguir juntar as mãos para as compressões abdominais, especialmente no caso de pessoas com sobrepeso ou mulheres grávidas,
você pode alternar os tapas nas costas com compressões torácicas. Neste vídeo, você vai aprender como agir para salvar um bebê com menos de 1 ano que esteja se engasgando. Existem 3 cenários possíveis nesse caso. Cenário 1. O bebê ainda está respirando. Apenas vigie o bebê e não faça mais nada. Nesse caso, a tosse do bebê é mais eficiente que os procedimentos de primeiros socorros. Cenário 2. O bebê não respira, mas ainda está consciente. Dê 5 tapinhas nas costas do bebê. Deite o bebê no seu antebraço, deixando a cabeça dele abaixo do corpo. Segure a cabeça do bebê com uma mão e com a outra apoie um dedo de cada lado da boca do bebê. Com cuidado, para não pressionar a garganta. Com a palma da mão, dê 5 tapinhas entre as escápulas, nas costas. Se isso não funcionar, alterne com 5 compressões torácicas. Apoie seu antebraço nas costas do bebê, segurando a cabeça com a palma da mão. Vire o bebê, deixando a cabeça mais baixa que o corpo. Coloque 2 dedos no meio do tórax e pressione cerca de 1/3 da profundidade. Repita as compressões torácicas até 5 vezes. Alterne 5 tapinhas nas costas com 5 compressões torácicas até que o bebê volte a respirar normalmente. Cenário 3. O bebê não está respirando e perdeu a consciência. Coloque o bebê sobre uma superfície plana. Ligue imediatamente para a emergência. Comece a reanimação cardiorrespiratória alternando 30 compressões torácicas com 2 ventilações boca a boca, se você souber fazer. Se não, faça apenas as compressões torácicas, na velocidade de 2 compressões por segundo. Se o bebê não voltar a respirar, continue até que o serviço de emergência chegue. Já se a pessoa engasgada estiver sozinha em casa, é preciso manter a calma e buscar uma superfície sólida. A gente vai simular uma situação em que a vítima se engasgou em casa, sozinho, não tem ninguém para auxiliá-lo. Então ele procura algum objeto rígido, uma cadeira, o sofá, tem um parapeito, alguma coisa assim, e faz pressão interna, né, para que o objeto possa ser expelido através do ar contido no pulmão. Então ele fazendo essa pressão interna entre na região também abdominal, entre o umbigo e o diafragma, ele coloca o apoio e faz a pressão interna para tentar expulsar aquele objeto. Bom, pessoal, então a gente viu aí o que acontece quando a gente engasga e o que a gente deve fazer, tá? Então lembrando que esses vídeos aí mostraram para vocês coisas muito importantes e técnicas muito importantes que podem salvar vidas, beleza? Bom, então suponha que você aí engoliu, a epiglote funcionou direitinho, você conseguiu engolir o alimento, ele passou da faringe, do esôfago, e ele vai chegar onde? Ele vai chegar no estômago. Chegando no estômago, pessoal, de novo, a gente não vai ter nenhuma novidade aqui. Só lembrando que o ácido clorídrico vai digerir esse alimento, vai dissolver esse bolo alimentar, né? E, continuando os movimentos peristálticos, ele vai digerir principalmente a proteína e vai mandar esse bolo alimentar para onde? Para o intestino delgado. Aqui no intestino delgado, pessoal, mais 2 órgãos ajudam o processo da digestão aqui. E a gente comentou e falou sobre um deles no vídeo anterior, que era o fígado. E o fígado produz a bile, tá? Só que a gente tem também um outro órgão chamado pâncreas. O pâncreas produz o suco pancreático, que tem basicamente a mesma função da bile, que é ajudar a dissolver o bolo alimentar. Então a gente tinha conversado só sobre o fígado na aula passada, agora a gente conversa sobre o pâncreas, tá? Então, tanto o suco pancreático quanto a bile ajudam a dissolver o alimento e ajudam a diminuir esse bolo alimentar para que ele consiga entrar nas células, beleza? E aqui, pessoal, tem um fato muito interessante, que é por que a nossa barriga faz aquele barulho quando a gente está com fome ou quando a gente está comendo, aquele ronco, né?
Pessoal, eu já comentei com vocês que o movimento peristáltico se inicia no esôfago e na faringe, mas ele não termina lá. Ele prossegue por toda a etapa da digestão, tá? É ele que faz o bolo alimentar e seguindo o caminho. E o que acontece em determinado momento quando o movimento peristáltico acontece no intestino delgado? A superfície do intestino delgado, ela é meio lisa, pessoal. E continuando esse movimento peristáltico, a superfície raspa uma na outra. Raspando uma na outra, a gente tem aquele barulho, aquele ronco que a gente tem no intestino delgado. Tá? Então, o ronco que a gente tem nada mais é que o movimento peristáltico fazendo um pedaço do intestino delgado raspar em outro. Tá? Isso não machuca a gente, nem danifica, tá? Porque eles são bem lisos, eles escorregam mesmo. É simplesmente um barulho, como se você estivesse raspando o seu dedo em uma superfície lisa, por exemplo, numa mesa. Tá? Então, é um barulho que às vezes deixa a gente meio com vergonha, né? Mas é um barulho normal e não tem nada de errado acontecendo. O intestino delgado também possui várias subdivisões, ou seja, vários nomes para cada um dos pedaços dele. Como ele é muito grande, a gente tem várias subdivisões, mas a gente não vai entrar em detalhe aqui nesses nomes, tem o duodeno e tem vários outros nomes complexos aí que a gente não vai estudar agora, tá? Mas é importante que você saiba que cada um dos pedaços do intestino delgado, o começo, o meio, o fim, tem uma função diferente. Mas basicamente o intestino delgado é onde a gente absorve carboidratos, lipídios e proteínas. E por fim, pessoal, a gente tem o intestino grosso. O intestino grosso também a gente não vai ver nenhuma novidade. A única coisa diferente é que a gente tem o ânus. No ânus, pessoal, é onde acontece a eliminação das fezes. É a parte final do intestino grosso e é nele que a gente elimina as fezes. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui hoje. Esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha feito as anotações necessárias e seja pronto para fazer esses exercícios, beleza? Antes da gente finalizar, tem a senha do vídeo de hoje. A senha do vídeo de hoje vai ser quente, beleza? Porque os nossos dias estão muito quentes, tudo bem? Então um forte abraço, bons estudos, qualquer dúvida estou à disposição de vocês e valeu!